Ok, ok, bom dia. Olha eu aqui, rapaz, domingo, 23 de novembro, 7 horas e 19. Cedo, tomando aqui uma caneca de café, um pouco ansioso, ainda abalado, nervoso com as coisas que estão acontecendo. Assim, porque a gente quando se sintoniza no tempo, na história, eu falei na história, certo? A gente pode viver abstratamente, sabe, com pensamentos solipsistas, com pensamentos individualistas, sabe, fechado em si mesmo. A gente pode trazer outras leituras, como fez Kant, creio eu, sabe, para perto de si, para elaborar aí um pensamento mais vasto ou qualquer coisa assim. Mas nesse momento que eu fico pensando em Kant, eu fico pensando na desgraça que foi a vida ali dos alemães. Os alemães, bicho, que num certo ponto fizeram ali. Porra, sempre houve esse negócio de reino, rapaz. Reino pra cá, reino pra colar, sabe? Reino da Prússia, reino da Germânia, reino não sei mais o que, reino. E onde tem um reino, tem um rei, rapaz, sabe? Tem um cara dinástico, sabe? Um cara que veio de uma família, sabe? Uma família que governou no tempo, sabe? E ali, sabe, se cercou de força física, de força de arma, sabe, para poder ali, sabe, controlar a situação e controlar os freios dos outros ali que queriam também ser reino. A história tem sido feita assim dessa maneira. Tá certo, eu estou pensando aqui aí, sabe? Bom, eu falei de Kant para dizer assim que a Alemanha é o país de Kant, tá certo? Kant e Immanuel Kant foi um filósofo, um pensador do cacete. O pessoal diz que a filosofia vem até ele, sabe? E aí tem uma parada e depois ali surge uma nova filosofia, tá certo? Eu não sei se Aristóteles foi a mesma coisa, a filosofia vinha até ele, sabe? Depois dele vinha ali a outra filosofia. Veja que, por exemplo, Sócrates se diz aí, sabe? Primeiro que ele talvez nem tenha existido, tá certo? Que ele tenha existido na cabeça de Platão, tudo bem. Mas veja que nós temos um movimento de pensamento que vem até ele, Sócrates, certo? Seja na cabeça do Platão ou não. Aí depois disso vem outro pensamento. E assim vem a história, bicho. Vem a história antiga até Yeshua, sabe? Aí vem depois de Yeshua, sabe? Até ali a modernidade, quando ali os otomanos, sabe? Os otomanos, os turcos tomam ali o império tomam a cidade de Constantinopla, a sede do Império Romano no Oriente, tá certo? E ali marca um movimento, de repente eles trancaram os canais do mundo, os canais de movimento, os canais comerciais, tá certo? Eles estavam ali na Anatólia, eu não sei se eles estavam ali no Mar Vermelho, eu não sei como é que é isso ali. Um tempo aí fizeram aí o canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tá certo? E eu não sei como é que era isso aí, sabe, lá na Europa. Dando uma golada aqui no meu café para não esquecer. Um café forte, café pilão, rapaz, café imperialista, rapaz, sabe? O dono da fábrica de café pilão, o café pilão, ele é importado, sabe? Eu tenho aí um post feito aí no X. O café vem de fora, rapaz, o café pilão vem de fora, vê se pode uma porra dessa, tá certo? E eu tomando café importado, só posso pagar mais caro, rapaz, sabe? É o café mais claro. Eu poderia tomar o Santa Clara, por exemplo, tomar o café diário aqui no Pará, não sei se o diário é da família Jade Barbalho, eu não sei. E eu só sei que eu tô tomando aqui uma caneca de café pilão, sabe? E a perna danada balançando aqui embaixo, sabe? Eu tô ansioso, rapaz, sabe? Porque é o seguinte, eu quero falar, tá certo? Porra, bicho, sabe? É produzir pensamento, sabe? É tirar essa coisa, sabe, de dentro, sabe? E colocar pra fora, sabe? Parir, sabe? Parir o pensamento, embora eu não tenha útero, certo? Porra, bicho, é foda. Pode até ser que eu tenha útero, mas um útero enrustido, certo? Um útero recolhido. Um útero que jamais funcionou e jamais funcionará, tá certo? Porra, bicho. Mas, rapaz, eu falava assim, sabe, dessa história do mundo, tá certo? E falava da porra do Kant, para entender, rapaz, o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, porque até hoje, rapaz, sabe, o pessoal fala de comunismo, fala de Hitler, sabe? E esse porra do Hitler, sabe, ele marcou a história, sabe, ele entrou na história para valer.
um cabo fudido, tô ouvindo aí alguém aqui na rua, sabe, fazendo aí chamada religiosa, não sei se é uma procissão. Hoje, veja que hoje são 23 de novembro, não sei se tem alguma festividade religiosa, mas lá fora na rua, sabe, e a minha casa tá bem em cima da beira da rua. Aqui, rapaz, onde eu moro, sabe, na Castelo Francisco Adorei Castelo Branco, os moradores foram puxando as casas para dentro da rua, sabe, invadiram o leito da rua, a rua aqui é estreita, tá certo? E quem passa ali na rua, sabe, parece que está dentro de casa, não sei. E eu aqui com a minha caneca de café. Mas eu trazia meu pensamento quando são 5 minutos de vídeo, pensando em Kant, porque veja que em torno de Kant tem ali teve o Leibniz antes dele, tá certo? E o Leibniz foi salvo engano, não sei se o Leibniz foi racionalista ou foi empirista, não estou bem certo. Tá certo? Mas eu sei que o Kant ele vem por uma vertente racionalista, tá certo? Eu acho que ele vem ali pela escola ali daquele puto francês, é o Descartes, tá certo? Não sei. Aí de repente ele cai ali, sabe, para as bandas ali ali, sabe, do Reino Unido, tá certo, da Inglaterra, e ali se pratica o empirismo, sabe, não sei por que que os ingleses se identificam com o empirismo, com o utilitarismo, eu não sei. Eu só sei que de repente você cria dois polos, o empirismo do lado, o racionalismo do outro, tá certo? Mas o fato que tanto um como o outro, sabe, se afetam. Os empiristas têm um negócio de dizer, tá certo, que independentemente aí, o corpo, sabe, tem umas pessoas lá na rua gritando aí, sabe, chamando o nome de Cristo, dizendo que Cristo impera, Cristo reina, sabe? Porra, é foda. Eu não sei que dia é hoje, que feriado é hoje. Feriado não, que dia, que data religiosa é essa, tá certo? Eu poderia falar aqui de data religiosa, que houve um tempo aí, sabe, desde o tempo aí das cavernas, que os seres humanos se orientam por crenças religiosas. E essas crenças religiosas agudizaram, tá certo? E serviram depois aí como ideologias, tá certo? E até hoje servem como ideologias, tá certo? Mas eu não vou falar de religião agora não, tá certo? Eu prefiro falar ali da filosofia, falar de Kant, dizendo que eu não entendo por que que os alemães ali, sabe, num certo ponto ali, quando se criou a escola romântica filosófica, esses caras foram para o abstracionismo, tá certo? Kant foi para o abstracionismo, eu acho, embora ele tenha sido empírico, sabe? Eu não posso falar muito, não conheço Kant, sabe? Só sei aí sabe, de beirada, assim, de pouco, de intuição. Eu lembro que uma vez eu estava em 2007 fazendo um trabalho onde eu passava pela frente de uma banca de revista, tá certo? E ali houve uma editora que começou a publicar umas revistas de filosofia, não lembro mais, sabe? Essas revistas eu perdi para o mofo, tá certo? E perdi para uma separação, sabe? Para uma separação familiar, tá certo? Onde minhas coisas foram colocadas dentro de um saco, porque só cabiam dentro de um saco, tá certo? Foi uma sacanagem que fizeram. E eu só sei que essas revistas eu perdi, sabe, para o mofo, tá certo? Para a umidade, sabe? E assim, mas eu lembro que eu li, sabe? E era assim uma revista de filosofia, tá certo? E dos grandes filósofos, acho que dos grandes filósofos falava, acho que dos socráticos, dos pré-socráticos, falava dos medievalistas e falava dos modernistas, sabe? E eu lembro de Kant, lembro de Nietzsche. Eu não sei, quando eu estava no seminário, tinha uma revista também, editada, sabe? Uma revista chamada Conhecer, uma revista de gravuras. Eu sempre gostei de revistas de gravura, não sei se é por aí. Mas eu lembro que eu lia quadrinho, rapaz, no meu tempo de moleque, eu lia quadrinho da Walt Disney, eu lia quadrinho, quadrinhos, sabe, religiosos, de história de santos, aquela coisa toda, tá certo? Eu sempre fui um cara que li, tá certo? Mas eu gostava, acho que gostava muito de gravura, tá certo? E essa revista Conhecer me introduziu aí no mundo da ciência, eu acho, tá certo? Assim, da ciência em quadrinhos, da ciência de modo visual. E os empiristas têm esse negócio, sabe, de apelar para o corpo, tá certo? Essa é a grande diferença. Enquanto o Descartes falava que tem o corpo e tem a mente, e ele dava preferência, dava assim, destaque dava mais relevância à mente, tá certo? Para tornar o ser humano um ser superior. Eu não sei o que é que ele fazia com a rainha ali da Suécia. Como é que chamava ela? Cristina era o nome dela?
Ele foi assessor da Cristina, rapaz, e ele morreu de pneumonia porque acordava cedo na Suécia, lá um frio do caralho ali, ali, sabe, na zona norte da Europa, tá certo? Ali nos países nórdicos, tá certo? Acho que fazia muito frio, eu não sei, sei que ele morreu de pneumonia, é o que dizem aí, tá certo? Agora, o que ele fazia com a Cristina, eu não sei. Mas pula essa parte aí da Cristina, rapaz. Olha, porra, bicho, é foda. E eu sei também que me parece que ele foi influenciado pelo pensamento, sabe? Digo, Kant foi influenciado pelo pensamento de Descartes, tá certo? O fato é que no mundo tem essa energia do pensamento, sabe, que vem ali, ali, sabe, desde quando se começou a imprimir, sabe, ali, sabe, a imprimir em tabletes de barro, sabe, coisas de pensamento ali, sabe, no tempo ali dos, como é que chamava aquele povo danado ali, rapaz, do Assurbanipal ali, daquele cara lá, como é que chama aquele cara que publicou a lei do Talião, tá certo? Como é que chamava ele? Não vou lembrar agora, rapaz, sabe, os sumérios, eu queria falar dos sumérios, dos acádios, sabe, aquele pessoal ali danado. E eu só sei dizer que então se celebra, sabe, o pensamento. Uma vez eu. Tem um cara aí, um mineiro, eu acho que escreveu uma obra, o movimento, não foi movimento do pensamento, mas ele falava algo tipo assim, sabe, que o pensamento no Ocidente, ele teve um movimento, tá certo? Eu só sei que o pensamento ele vem ali, sabe, da Ásia, do Oriente, sabe, vem para o Ocidente, essa luta aí entre Oriente e Ocidente, sabe? E eu me apodero, sabe, tento entrar, sabe, nessa corrente de pensamento, tento me engatar ali dentro, sabe, dentro, sabe, em um desses dentes, desses elos aí, sabe, da corrente de pensamento aí, sabe, que move o mundo, para não ficar de fora, rapaz, sabe, do pensamento, para eu não ser bruto total, rapaz, essa é a questão, tá certo? Eu não quero ser bruto total, são 11 minutos de vídeo. Agora, a minha profundidade é genérica, tá certo? É rasa. Outro dia eu tentei defender perante meus dois filhos, sabe que eu tenho um senso comum, é qualificado, como diz o Horta. O Horta, há um certo tempo, ele falava aí qualquer coisa assim a respeito do senso comum, tá certo? E ele queria um senso comum aí mais assim, sabe, mais calibrado, sabe, não tão raso, assim, um pouco mais elevado, porque a gente, na verdade, a gente não consegue melhorar aí para um conhecimento aí, sabe, científico, sabe, sair do senso comum para ir para o senso assim aí particular, específico, sabe, da ciência do modo geral, tá certo? Mas eu fiz escola, bicho, eu sou um cara de escola, eu tenho diploma, sabe, diploma de formação básica, tá certo? E de formação superior, tá certo? Porra, bicho. Então é isso, sabe? E é dessa forma que eu tento engatar o meu elozinho ali, sabe, da corrente, junto com o elo da corrente dos mais fortes aí. Eu tô falando aqui de Kant, que foi um cara aí, sabe, um cara seminal, tá certo? Um cara forte do caralho, tá certo? Mas nem por isso o país dele, rapaz, sabe, superou o pensamento escroto ali, aí que eu retomo a história, sabe? É de reis e rainhas ali que imperaram ali na Europa, rapaz, sabe? Porra, o pensamento veio do Oriente para o Ocidente e se consolidou ali no Ocidente, tá certo? Ali nos países da Europa, tá certo? Mas foi uma desgraça porque os nobres foram desbancados na França em 1789, tá certo? Nobres e padres, sabe? E frades e a igreja, e cardeais e bispos, tá certo? Foram chutados ali, mas logo em seguida voltaram, rapaz. Os burgueses, sabe? Resolveram fazer aliança com com o porra do Napoleão, tá certo? E depois ali os próprios nobres restauraram as monarquias na Europa, sabe? E tudo voltou ao que era antes, sabe? De 1789, sabe? E a França é uma merda hoje, sabe? Porra, bicho, vão se fuder, rapaz. E eu só sei dizer assim, sabe, que tem, então, aí a gente cai na realidade, sabe? Aqui existe uma elite dos privilégios, tá certo? A elite dos caras que gostam de ter o bem bom só pra eles ali, sabe? Uns caras egoístas do caralho, tá certo? E que criam, o Marx estralou a memória dele, tá certo? E ele viu que ali naquela luta que ele fazia contra o antissemitismo, a partir de hoje, sabe, eu não vou mais dizer que o Marx era judeu, tá certo? Vou dizer que o Marx era um alemão porque ele nasceu na Alemanha, tá certo? A gente tem que falar o que as coisas são. Eu sou o que sou brasileiro, embora tenha sido levado a uma pia batismal católica, tá certo? Então, quando falam de mim, não falam do meu traço identitário católico, tá certo? Não, eu sou brasileiro, é assim o Marx é um alemão, ponto final. Kant, um alemão, por mais que ele tenha nascido na Prússia, tá certo? Eu não sei como é que te falaria, tá certo? E aí, eu não sei, o Marx nasceu onde foi na Prússia que o Marx nasceu, eu não sei. Eu acho que nesse tempo aí a Alemanha já estava unificada.
Mas aí, rapaz, eu só sei dizer que essa história aí, sabe, de tribo, sabe, de tribalismo, essa coisa toda aí, tá certo? A tribo hoje é a tribo nacional, tá certo? O sujeito é aonde ele nasceu, tá certo? Então, o chinês hoje se fala ali que na China, sabe, o regime instalado lá procura atender, sabe, todas as reclamações da sociedade, inclusive as questões tribais, as questões étnicas, certo? Tem uma tribo lá, sabe, que hoje luta pelo ponto de vista de tribalismo, sabe, luta para manter os tugures aí, qualquer coisa assim, tá certo? Que lutam por manter a tradição ali, tá certo? E se rebarbam. E os chineses não dão colher de chá, tá certo? Porque eles pensam na maioria, tá certo? A maioria é a força na China. O regime lá é uma ditadura, sabe? A ditadura da maioria, a ditadura popular. Ponto final, rapaz. E assim quebra e vai levando, porque não é mole não, tá certo? Se for deixar para fazer a vontade dos empresários, sabe, a vontade dos indivíduos, sabe, a gente está fudido, rapaz. A coisa não avança, sabe, individualmente, individualistamente, tá certo? Não avança, não pode avançar, porque cada um, sabe, um bando de doido ali, sabe, todo mundo puxando por um lado, para o seu lado, sabe, puxando a brasa para sua sardinha, aí não dá certo, bicho. Isso é uma burrice isso aí, sabe, eu acho. Tá certo? E a gente precisa defender com vigor a ideia, sabe, de que a gente tem que, sabe, se pôr no mundo na crosta planetária, sabe, pela maneira socialista, sabe, e quem sabe até o próprio comunismo, sabe, de ver a coisa dessa maneira. Hoje o pessoal, eu acho que acabou já, hoje é domingo, sabe, eu acho que ontem era para ter acabado na sexta, a COP30, certo? A conferência, a 30ª conferência, ou a conferência número 30 da Convenção do Clima, sabe, que se preocupa com as questões aí da elevação da temperatura do mundo. Era para ter acabado na sexta-feira, mas houve ali um incêndio, sabe, até hoje não está explicado direito que porra gerou aquele incêndio, mas quando eu vi assim o vídeo, sabe, eu vi que era uma sala onde não tinha movimento dentro, rapaz, sabe? Uma sala ali, um reservado ali onde não tinha movimento. É possível que aquilo ali tenha sido uma sabotagem de algum filho da puta aí, sabe? Algum filho da puta extremista aí do mundo. A cidade Belém do Pará se tornou uma cidade cosmopolita, rapaz, sabe? Veio gente de tudo quanto foi lugar e a maldade veio junto, rapaz, sabe? Com certeza veio, sabe? Os caras do Contra, sabe? Quem sabe ali o pessoal da Arábia Saudita, que domina tecnologia de rede ponta, sabe? O pessoal do Mossad, sabe? Que não veio, não mandou representante. Eu não sei se a Israel mandou representante, os Estados Unidos não mandou ninguém oficial para cá. E é possível que alguém queira, sabe, ter dado uma sabotada, incomodado com o prestígio de Lula, sabe? De repente Belém é uma cidade do país de Lula, sabe? Lula transferiu a capital do país aqui para Belém, tá certo? Porra, bicho. E ficaram um bocado de obras aí, sabe, que a cidade vai usufruir, está usufruindo já, um bocado de obras aí, sabe, que melhoram a vida dos paraenses, dos belenenses aqui em Belém. Porra, bicho, é égua. E meu café tá acabando, rapaz, porra. E eu só sei que já são 18 minutos de vídeo e eu aqui, rapaz, falando, feito filho da puta. Mas eu falava de Kant, rapaz, que Kant, sabe, eu me engato com ele ali. Mas o país dele não prestou, foi um país de merda. Mas por que se tornou um país de merda? Porque ele foi derrotado, sabe, pela burguesia, sabe, que resolveu prestigiar de novo. Eu acho que ali, sabe, a nobreza abriu espaço, sabe, para os burgueses terem acesso à corte, tá certo? Ali conferir um portal de entrada para os burgueses na corte, nos castelos, tá certo? E eles se contentaram com isso ali, tá certo? E assim, sabe, eles fizeram ali, sabe, um apaziguamento ali, tá certo? Burgueses e nobres, tá certo? E ali se formaram ali ao invés de fazer uma aristocracia, formaram uma oligarquia, mas ninguém sabe. Todo mundo fez ali como faz o urubu ali no Vero Peso, rapaz, junto com a garça, tá certo? A garça para namorar, se bem que ela é suja, rapaz, a garça ali da pedra, sabe? Ela é suja. Eu não sei, eu acho que ela tá, sabe, ela é constipada o tempo todo, o nariz dela é entupido, tá certo? Ela só tem a cor branca, certo? Mas ela se agarra com o urubu. Vê se pode uma porra dessa. Caralho. E eu só sei que assim, burgueses, sabe? Burgueses e aristocratas, sabe? Se uniram, tá certo? E os padres se agarraram junto com as suas saias também. Os padres e os pastores, tá certo?
E se agarraram ali para conspirar, rapaz, contra a maioria, tá certo? Contra a maioria, contra a classe popular, sabe? A classe dos proletariados que depende hoje ainda, sabe, de emprego, depende de fábricas, sabe? Depende de contrato de trabalho, tá certo? Para levar alguma coisa para dentro de casa, porque todo mundo precisa comer todo dia, rapaz. Porra, veja eu aqui tomando café pilão, café mais caro, um café importado, vê se pode uma porra dessa. Eu achava que a porra desse café fosse aqui, sabe, café ali de São Paulo, Minas Gerais. Tá certo? Quem é que produz café? Eu acho que é São Paulo, né? Que tem aí, acho que o grosso do café da exportação vem de São Paulo, certo? Porque Minas no passado produzia leite. Tem uma música aí popular, sabe? Minas tem leite e São Paulo tem café, tá certo? E aí, ali, sabe, num certo momento ali, aquele pessoal ali, sabe, eu disse, sabe, que não ia usar mais o termo patrimonialismo, porque lembra Max Weber, e eu não gosto do Weber nas minhas análises. Teria que saber fazer uma conciliação com essas questões aí. Mas houve um tempo aí, rapaz, que os fazendeiros, sabe, de gado e os fazendeiros, sabe, agricultores resolveram aí fazer um conúbio, tá certo, e conspiraram, sabe, fizeram tudo para eles. E eles passaram a morar na França, tá certo? Eu acho que a França era o país assim que eles gostavam de morar, tá certo? Os Estados Unidos, eu não sei se eles já faziam. Miami, eu acho que estava muito brabo ainda, tá certo? Eles não iam para Miami, sabe? Eles preferiam Paris, tá certo? Mas o fato é, sabe, que aí, sabe, nós temos na sociedade, desde o Neolítico, aqueles que se apropriam dos excedentes da produção, da agricultura, da produção, das proteínas animais, tá certo? Você tem a agricultura e você tem a pecuária, tá certo? E tem uns caras que se apropriam dos excedentes e hoje tem a tecnologia é de ponta, sabe? Esses caras se apropriam das tecnologias, querem tudo para si, rapaz, e formam aí uma nata que a gente chama de privilégios. Tá certo? Então tem um lado os caras que defendem os privilégios, que são os caras de direita, tá certo? E tem outros aí que lutam pelo direito, sabe, de manter a cabeça de fora da merda. Tá certo? Porra, bicho. No passado aqui, sabe, aqui na minha casa, sabe, quando era só um barraco, o mestre resolveu fazer um sanitário, sabe, uma retrete, um privado, sabe, uma privada lá no fundo do quintal, lá no limite já, tá certo? E se danou a cavar, rapaz, fez ele. Eu me lembro de duas privadas que ele fez. Essa aqui, na casa onde eu moro, foi a primeira, tá certo? Claro que essa privada não existe mais. Aí, rapaz, ele fez um privadão que parecia assim um apartamento, igual esse que o Bolsonaro recebeu, rapaz. Eu era para estar falando aqui do Bolsonaro, sabe, filho da puta, o Palmito, sabe? Não sei se me parece que ele teve esse apelido de Palmito porque ele andava no mato, sabe? Cortando o olho de açaizeiro, sabe? Ou o olho aí de outra palmeira aí qualquer, sabe, para tirar ali o miolo do olho, certo? Que o pessoal chama de palmito, tá certo? E não sei se foi por isso que ele ganhou o apelido de palmito. Não sei se ele ganhou o apelido de palmito também, tá certo? Mas foi um filho da puta, sabe, aí um sertanejo, tá certo, aí ali de São Paulo, tá certo, que eu não sei como esse cara chegou ali nas Agulhas Negras, se tornou capitão. O capitão eu sei porque ele se tornou, porque ele foi promovido na marra, tá certo, mas chegou só a ser tenente. Agora era um cara, rapaz, que era avesso, era um cara aí, sabe, por andar no mato, andar pra cima e pra baixo, era um cara que gostava de ter liberdade, tá certo. O pai dele também era um cara incerto, eu acho, tá certo? O pai dele, me parece, foi minerador, foi garimpeiro, andava ali por São Paulo, ali naqueles córregos ali, sabe? Naqueles ribeirões ali do estado de São Paulo, ali naqueles municípios, naquelas cidades ali paulistanas, tá certo? Ali com uma bateia, sabe, fazendo ali garimpagem, o pai dele, tá certo? E depois me parece que ele ajudava o pai dele, ia com o pai dele junto, tá certo? E parece que foi um milagre, sabe, ele ter ido para as Agulhas Negras, certo? Enquanto ele foi para as Agulhas Negras, eu fui para um seminário salesiano bem aqui, perto aqui da minha casa, tá certo? Ali em Ananindeua, tá certo? A uns 50 quilômetros, dá 50 quilômetros daqui para lá, eu acho que dá. Mas assim, rapaz, enquanto ele foi ser militar, eu fui ser padre, vê se pode uma porra dessa, sabe? E ele conseguiu ser militar, chegou ao posto de tenente, e depois foi promovido a capitão, tá certo? E eu não consegui ser padre, fiquei aí, sabe, como aprendiz de padre, tudo bem, não tem problema nenhum. São agora 23 minutos, eu poderia parar por aqui, sabe? Esse vídeo e chamar esse vídeo de Kant, em homenagem a Kant, sabe, que foi um cara que se esforçou por pensar, sabe, por enobrecer o ser humano com o pensamento, sabe, e eu gosto de me juntar a ele, de falar dele aí, sabe, sem permissão, tá certo? E citar todos os que ali, sabe, se juntam ou se juntaram a ele, sabe, ou que foram juntados por ele ali, sabe, que ele fez questão ali de homenagear, tá certo?
ali no entorno dele, sabe, se reuniram um bocado de filósofos chamados românticos, tá certo? E o Marx se chegou ali por perto, sabe? Hegel se chegou primeiro, sabe? Depois Marx se chegou a Hegel, tá certo? E tinha os jovens ali hegelistas, tá certo? Quando eu fiz meu trabalho de preparação de aulas de linguística, sabe? Encontrava com os jovens hegelianos, tá certo? E o Marx fazia parte, sabe, desses jovens hegelianos, só que o Hegel, me parece que ele foi para o campo, apesar de sugerir, sabe, o estudo dialógico, o estudo dialégico, o materialismo histórico, sabe, dialético, tá certo? Ao qual Marx se juntou e adotou, tá certo? Mas assim, e aí eu me junto, sabe, ao Marx, e, assim, sabe, veja que quando eu falo da história, sabe, trago a história para dentro das minhas análises, é porque eu não sei, é uma coisa intuitiva já. Ontem o Lênio Streck falava de reflexão e intuição, tá certo? Ele dizia que o pensamento reflexivo, sabe, é o pensamento de superfície, já o pensamento de intuição, talvez por vir de dentro, sabe, dos afetos, tá certo? Seja aí uma coisa aí mais dura, tá certo? Qualquer coisa assim. E o Lênio rechaçou e falou que esse pessoal hoje que está ali, sabe, querendo ali fazer uma vigília de frente ali, não sei se ainda estão por lá, ontem, enquanto o tal de Flávio Bolsonaro detonou a prisão do pai dele, sabe? E... Mas não é, bicho, aqui tem toda uma história. O Bolsonaro amanhã, sabe, terá decretado, sabe, a prisão dele, sabe? Ele vai ser mantido lá na Federal, onde ele está hoje, ali em Brasília. Ou quem sabe vai para Papuda, eu não sei, tá certo? Mas assim, era inevitável, as favas estavam contadas já, tá certo? E todo dia se tirava uma fava da conta, tá certo? E os grãos estavam sendo esgotados. Eu vou tomar o último gole de café da minha caneca, café pilão, café importado, ver se pode uma porra dessa, 26 minutos de vídeo. E eu só sei, rapaz, que eu era pra falar da prisão de Bolsonaro, rapaz, esse fudido aí, sabe, o Palmito. Esse cara é um cara sem peias, um cara insubordinado, sabe? Um cara sujo. Mas veja que Júlio César foi um cara sujo também, rapaz, sabe? Os romanos, eles, quando se estabeleceram ali na Península Itálica, sabe? Com muito sacrifício ali, dando coice à esquerda, dando coice à direita, sabe? Brigando ali com aqueles que já estavam lá ali na Península Itálica, tá certo? Eu falei Ibérica, foi na Península Itálica, rapaz, sabe? Os romanos, quando o Enéas chegou corrido lá da cidade de Troia com o pai no pescoço, sabe, na costa, entendeu? O pai dele, me parece, era um idoso ou tinha problemas aí, sabe, articulatórios, qualquer coisa assim. Eu só sei que o Enéas, rapaz, atravessou ali o mar Mediterrâneo, sabe, e foi na direção ali da Europa, sabe, e se alojou ali na Península Itálica, tá certo? E a partir dali eles foram desenvolvendo, se tornaram reino, tá certo? Houve, o último rei, me parece, foi Tarquínio, não estou bem certo, tá certo? E depois disso aí, sabe, com o tempo, ali, sabe, os aristocratas, os patriotas, sabe, os pais fundadores, resolveram fazer ali uma forma diferente, sabe? Ao invés de ter um monarca, eles resolveram, sabe, eles próprios senadores ali, os nobres, sabe, fazer o governo, e daquele grupo ali, sabe, que se chamavam de aristocratas, certo? Eles tiravam um, sabe, para fazer ali, sabe, o governo, um cônsul que eles chamavam, tá certo? E o Júlio César foi um cônsul, certo? E esse período aí, sabe, de governo pelo grupo aristocrático, tá certo? Se chamou de república, tá certo? Res pública, coisa pública, tá certo? Ou seja, o destino ali, sabe, o destino do país, da nação romana, ali da sociedade romana, sendo governado por um ente grupal, por um ente coletivo, tá certo? É daí que vem a noção, rapaz, essa noção hoje que os anglo-saxônicos, principalmente hoje modernos, tá certo? Não aceitam aquela mulher, a Margaret Thatcher, sabe, ela rechaçava de pleno, sabe, a história de sociedade, ela não admitia a existência de sociedade. Ela achava que existia só o indivíduo fora da sociedade. Os indivíduos não formavam aí, sabe, uma entidade superior, abstrata, não, ela dizia, tá certo. E aqueles putos ali, sabe, de uma universidade, não é Harvard? Como é que chamava? Os Golden Boys ali, aqueles caras ali, sabe, do tempo ali
como é que chamavam ali? É de Chicago, certo? Lá em Chicago tem uma universidade, a Universidade de Chicago, tá certo? Onde estava ali, sabe, o Hayek, o Friedrich Hayek, um alemão, sabe, que não sei se o Hayek é estadunidense, é imigrante, eu não sei. Mas tinha um outro cara lá, rapaz, sabe, que foi discípulo do Hayek. Esses caras terminaram indo lá pro Chile. Aliás, hoje no Chile tem eleição, tá certo? E a Hara tá fumada lá, sabe? A Janete Hara, eu acho que ela não vai ganhar as eleições lá. É o que o pessoal tá dizendo aí. E a Janete Hara é uma comunista, tá certo? Porra, bicho. Então é assim, eu acho que eu vou já mexendo por aqui, são 30 minutos. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Hara, sabe? Em homenagem a Janete, sabe? Essa mulher aí, sabe? Comunista que faz um esforço desgraçado em prol, sabe? Da vida em coletividade, tá certo? Da vida em, aí, sabe? Da vida em grupo, tá certo? Da vida em sociedade, a vida, uma vida socialista, uma vida comunista, tá certo? Embora o pessoal aí rechace isso, não admita isso, porque o pessoal quer ter liberdade, rapaz, sabe? Aí, sabe, cada um quer ter propriedade, cada um quer ter dinheiro, e, se possível, muito dinheiro. Fico por aqui e digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, chega dói. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu sei disso, bom dia.